Então vamos ver agora um exemplo da resolução da transformada de Laplace pela definição, tá? Então, lembrando aqui da definição da transformada de Laplace, está aqui essa integral de 0 a infinito, exponencial de menos st vezes f de t dt, ok? A gente quer resolver esse problema aqui, ó. F de t é igual, vale seno de t, quando o meu t está definido no intervalo de 0 até π, e vale 0 para um t maior ou igual que π, ok? Então, vamos aplicar aqui nessa integral e ver como que a gente resolve ela, tá? Então, eu sei que a minha transformada vai ficar lá, a minha transformada de f de t vai ficar igual. Ó, quando nós formos aplicar a integral de 0 a infinito, lembra que dentro dessa função ela está definida em dois intervalos. Então, eu vou precisar colocar o intervalo de 0 a π para essa função, o intervalo maior ou igual que π para essa função, e somar elas, tá? Então, olha, vai ficar uma integral de 0 até π do exponencial de menos st vezes o f de t nesse intervalo de 0 a π, que é seno de t, vezes dt, mais uma integral de π até o infinito, né, que é t maior ou igual que π, exponencial de menos st vezes, nesse intervalo a função vale 0, vezes dt, ok? Então, coloquei lá dentro da minha definição. 0 vezes qualquer coisa, essa integral aqui vai zerar, então a gente não vai precisar se preocupar com ela, e vai sobrar para a gente resolver, então, né, essa transformada de f de t, vai sobrar essa integral aqui, ó, de 0 a π, exponencial de menos st, vezes o seno de t, vezes dt. Essa integral aqui. É uma integral por partes, e envolve um exponencial, envolve uma função trigonométrica, tá? Então, ela tem uma dica para conseguir resolver essa integral, porque se nós formos pensar, independente do dv que eu escolhi aqui, tanto o exponencial ou o seno, o exponencial, quando eu integrar ele, vai ficar repetindo ele. E o seno só vai ficar alternando entre um cosseno e o sinal, positivo e negativo. Então, tem uma dica de saída aqui, ok? Para facilitar a nossa conta, ó, a gente vai chamar tudo isso aqui de i, tá? Vou falar que i vale essa integral de 0 a π, exponencial de menos st, vezes o seno de t, vezes dt, tá? Uma questão de nomenclatura para facilitar o que vai acontecer lá para frente, tá? É uma integral por partes, então a gente vai ter que aplicar a regrinha da integral por partes, né? Lembrando lá a integral de dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Essa é a regra da integração por partes, né? Por partes, que a gente vai ter que aplicar nesse exemplo aqui. Bom, para a gente começar, então, a gente vai ter que chamar a parte de u, uma parte de dv, ok? Eu vou chamar de dv essa parte aqui, ó, seno de t dt. Esse aqui vai ser o meu dv, e de u, o que sobrou, meu exponencial. E agora a gente vai fazer as verificações para substituir aqui na minha integral por partes, ok? Vamos lá. Então, vou trazer aqui a minha integral. Ficou lá. Vou repetir ela aqui, a minha integral de 0 a π, exponencial de menos st, vezes seno de t dt. Essa é a integral que a gente tinha no quadro anterior. Vou chamar de dv o seno de t dt e de u exponencial de menos st. E vamos fazer as verificações para aplicar na minha integração por partes, tá? Então, o meu u é e menos st. Vou diferenciar, então a diferencial de u é du. A diferencial do exponencial de menos st, eu repito o exponencial e derivo o expoente em relação a t. Então, vai ficar lá menos s vezes e menos st vezes dt, tá? Então, fiz a minha diferencial. Eu chamei de dv o seno de t dt. Vou integrar os dois lados da equação. A integral de dv é v, e a integral de seno de t dt é menos cosseno de t, ok? E agora a gente vai substituir, então, na regra
por partes. Então, minha integral I, ela vai ficar lá. U vezes V, então, o U vezes o V, menos a integral de V vezes o du. Menos S e menos ST vezes dt. Ok? Organizar os sinais e tirar as constantes de dentro da integral. Então vai ficar lá. Menos exponencial de menos ST vezes o cosseno de t. Menos com menos mais, com esse menos torna menos. S é constante, multiplicando toda a integral, sai dessa integral. E vai sobrar lá uma integral de E menos ST vezes cosseno de t vezes dt. Então a gente entrou dentro de uma integral, né, dentro da solução da integral por partes, ó, novamente uma outra integral por partes, tá? Mas proposital, que agora a gente vai ter que fazer mais uma integral por partes para conseguir fazer a nossa saída aqui, tá? Então, ó, eu vou fazer a mesma escolha que eu fiz inicial. Eu vou chamar a parte trigonométrica aqui, o cosseno de t dt de dv, e o meu exponencial de menos st de u, tá? Para a gente fazer essa integral aqui. Fazer as mesmas verificações porque é uma integral por partes. Olha lá. Então, o meu u é o exponencial de menos st, o meu du vai ficar menos s e menos st dt, ok? O dv é cosseno de t, integro, a integral de dv é v, e a integral de cosseno é seno de t. Então, essa aqui para resolver essa integral por partes. Então, olha lá como que vai ficar. Então, tem que a minha integral I vai ficar menos exponencial de menos st vezes o cosseno de t menos s vezes. Olha lá. Agora, a integral por partes daqui, ó. U vezes v, então, E menos st vezes seno de t, menos a integral de v vezes du, menos s e menos st dt. Ok? Fechar colchetes aqui. Vamos organizar isso aqui. Então, a minha integral I vai ficar menos e menos st vezes cosseno de t. Esse s eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Menos s vezes e menos st vezes seno de t. Esse menos com esse menos fica mais, vezes esse menos aqui torna menos, tá? Então vai ficar menos, esse s é constante, sai dessa integral, vezes esse s ao quadrado, vezes a integral de e menos st vezes seno de t vezes dt. Então, olha, chegamos em outra integral por partes. Porém, eu queria chegar nisso, ó. Porque lembra, lá no início, olha o que a gente fez lá no início, ó. Lá no início a gente chamou de I essa integral aqui, ó. E menos st vezes seno de t dt. Essa integral a gente chamou de I. E essa integral, ela apareceu agora aqui de novo, ó. E menos st vezes seno de t dt. Então, no lugar dessa integral aqui, ó, de toda essa integral, a gente simplesmente vai trocar por I. Eu vou chamar de I toda essa parte aqui e isolar para encontrar essa solução. Então, vamos ver como é que vai ficar. Olha lá. Então, trazendo aqui de volta, a gente tinha ali no quadro anterior que a minha integral I era igual a menos e menos st cosseno de t menos s vezes e menos st seno de t menos s quadrado vezes a integral de e menos st vezes seno de t vezes dt. Isso aqui eu estou repetindo a linha anterior, tá? Só porque agora, ó, no lugar disso aqui, eu vou substituir por i, que era a minha integral inicial lá que a gente tinha. Então, vou escrever de novo. Vai ficar lá. Minha integral i vai ficar igual menos exponencial de menos st
vezes o cosseno de t, menos s vezes o exponencial de menos st vezes seno de t, menos s ao quadrado vezes i. Tá? Então, toda essa integral é meu i. E agora a gente vai isolar ele. Então, ó, ele está aqui, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, ó, junto com esse i aqui. Então, vai ficar i mais s ao quadrado vezes i igual menos exponencial de menos st vezes o cosseno de t menos s vezes exponencial de menos st vezes seno de t. Tenho i nas duas parcelas, deixo em evidência. Então, i vezes 1 mais s ao quadrado igual. Aqui também, ó, tenho menos exponencial de menos st e menos exponencial de menos st aqui também, né? Dá pra gente deixar em evidência, ó. Menos exponencial de menos st vezes. Então, essa parcela divide essa, sobra o cosseno de t. Essa parcela divide essa, vai sobrar mais s seno t. Vou isolar o i, ó. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, a integral i vai ficar igual a menos exponencial de menos st vezes cosseno de t mais s vezes seno de t, tudo isso dividido por 1 mais s quadrado. Mas lembra que ainda essa integral está definida no intervalo que vai de 0 a π. Então ainda a gente tem que resolver os limites de integração aqui. Continuando então, ó, trouxe lá o resultado que a gente tem até agora, menos exponencial de menos st, vezes o cosseno de t mais s seno t, tudo isso dividido por 1 mais s quadrado no intervalo de 0 a π. Então agora fazer os limites de integração. Limite superior menos inferior. Então vamos continuar resolvendo lá. A integral vai ficar, primeiro, o limite superior. Menos e menos s vezes π vezes cosseno de π mais s vezes seno de π sobre 1 mais s quadrado menos o limite inferior. Menos e s vezes 0 vezes cosseno de 0 mais s vezes seno de 0 sobre 1 mais s ao quadrado. Vamos verificar aqui. Cosseno de π, então aqui, ó, cosseno de π, cosseno de 180, vale menos 1. Seno de π é 0. Cosseno de 0 vale 1. E o seno de 0 é 0. Esse exponencial aqui, ó, s vezes 0 vai ficar 0. E elevado a 0, isso aqui é igual a 1. Vamos escrever lá o que sobrou. Então, minha integral i ficou lá. Menos exponencial de menos s vezes π, vezes menos 1 mais 0, vai ficar menos 1, sobre 1 mais s quadrado, menos 1 vezes cosseno de 0, que é 1 mais 0, ficou 1, sobre 1 mais s ao quadrado. Eu usei dois colchetes, ok. A integral ficou lá, menos 1 vezes exponencial vai ficar e elevado a menos s vezes π, menos com menos, mais 1, tudo dividido por 1 mais s ao quadrado. Então esse é o resultado da transformada definida no problema inicial lá, que a gente tinha transformada de seno de t no intervalo de 0 a π e valia 0 de t maior ou igual que π. Né? A solução, né, lembrar lá, então, quando tem essa integral que se repete, a saída é sempre essa. Ela sempre fazer ela voltar nessa integral inicial, que a gente possa fazer essa substituição, para depois fazer a troca aqui. E aí, resolver normalmente o intervalo de integração limite superior menos inferior. Ok? Valeu!